E aí galera, aqui é Akademia do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Baki, Kengan Ashura e Garouden. Sim, porque dessa vez me perguntaram aqui sobre justamente essas três obras, o que elas têm em comum, quem copiou quem inspirou quem plagiou quem. Muitas coisas interessantes para se comentar sobre isso, porque sim, um inscrito perguntou como foi que surgiu, quem se inspirou em quem, como foi que tudo foi adaptado, alguém copiou alguma coisa de alguém fez alguma coisa igual. Vou explicar tudo isso pra vocês, mas antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, com chance nova temporada, entre outras coisas. Então, se você curta esse tipo de conteúdo, deixarei um cardzinho aqui em cima pra poder você estar acessando. Vale lembrar que você pode mandar uma pergunta pra mim, bota lá a hashtag QuemResponde, que eu vou estar lendo e vou estar trazendo pra vocês aqui, respondendo, tentando tirar o máximo de dúvida de vocês. Enfim, deixa de resenha, deixa de enrolar e vamos para o que interessa. Realmente é isso mesmo, essas três obras assim compartilham muitas coisas, tá? Inclusive, devemos deixar claro aqui que a primeira obra criada foi a Garouden, tá? Garouden, ela é de 1985. Então, quando se pensava em fazer Baki, meu irmão, o cara nem tem ideia de que tinha a possibilidade de ser um mangaka, e Itagaki nem pensava em ser mangaka ainda. Porque, se você parar para pensar, o Baki veio surgir só em 1992. E também temos o Sandrovich, que é outro que só veio trazer Kengan Ashura à vida lá depois de 2000 não sei quanto. O fato é que Kengan é o último da lista, mas a gente tem que explicar um pouquinho como surgiu as coisas, como foi que tudo chegou aonde estamos e até mesmo o porquê de tantas essas informações sobre cópias, quem copiou alguém, como é que foi isso. Primeiramente, a gente tem Garouden, que é feito por Baku Yumimakura. Esse cara, ele é brilhante, ele sempre faz livros, né, light novels, contando alguma história. Ele não só tem light novel de luta como Garouden, como também ele tem outras light novel de artes marciais com espada, de espadachim, samurai. Tem coisas com relação à magia também, coisas macabras, dark fantasy, que lembra até mesmo Berserk. Inclusive, né, um dos personagens que ele fez, que é o caçador lá de feras negras, que tem até um bicho que é feito um lobo, né, que lembra até mesmo o bicho lá que habita dentro de Guts. Sim, ele é bem parecido com o Guts, então talvez influenciou, talvez também, porque realmente ele tem uma vasta gama de coisas que vem influenciando conforme os novos autores vai aparecendo. Fato é que a gente tem a criação de Baki em 1992. Em 1992, quando Baki foi criado, uma das primeiras coisas que se viu relacionado no caso, o Garouden, foi o fato de existir a grande, maior e mais poderosa academia, ou melhor dizendo assim, dojo, que também é a academia, de karatê de Tóquio, a Shinjinkai. Ao mesmo tempo, a gente tem a Rokujinkan, que também é a mesma coisa, tem o mesmo significado, a mesma parada. Inclusive, a obra em si, ela estipula que está tendo um torneio lá no Budokan, que é um lugar tradicional japonês onde tem torneios. E sim, tem um torneio aberto na Budokan logo de início, quando começa, mostrando que a Shinjinkai fez um torneio aberto lá para o mundo todo. A mesma coisa acontece em Garouden. Então você vê as semelhanças. Inclusive, o próprio chefe, né, da Shinjinkai e o próprio chefe da Rokujinkan de Garouden, eles são os deuses do karatê. Os mesmos são os deuses, são chamados de deuses. Que coincidência, hein? E o interessante também é que as aparências dos personagens são muito parecidas, coisa essa que é algo que, vamos dizer, que é mais crédito de Itagaki, apesar de que Itagaki só fez as aparências dos personagens porque leu ali como parecia tal personagem, né? Porque o próprio Baki dele ali explicando que o personagem é negro, o personagem é branco, o personagem é meio quadradão, meio alto. Ele dá todas as informações na light novel. E a partir daquilo, o Itagaki vai fazendo. Inclusive, o próprio Itagaki é um companheiro de Baku de longa data, tá? O Itagaki, ele começou muito antes de fazer Baki, de fazer as coisas sobre Garouden e tal, fazendo ali as capas da light novel, no caso de Baku Yumimakura. Inclusive, ele fazia muito para aquela light novel Shishinomon, onde tem um Kuga, né, que hoje em dia ele faz parte do universo de Garouden e Baki.
E a gente vai vendo que sim, sempre teve essa união entre esses dois e muitas coisas são parecidas, inclusive os personagens, as formas como os personagens são, os trajeitos dos personagens. Você tem o Himekao, Tsutomu, ele tem um jeito afeminado, tem as outras interpretações, se eu conseguir deixar aqui, você vai ver que ele tem esse jeito afeminado, sempre teve, não foi Itagaki que inventou, mas mesmo assim Itagaki reproduziu esse jeito afeminado e acabou trazendo para Kurama, por exemplo. Muitas características de Garoden dos personagens foram praticamente copiadas para Baki. Então, nem tudo em Baki é tão criativo e sensacional do ponto de vista de que, tipo, Itagaki fez tudo sozinho. Nem tudo foi assim. Muito do que tem em Baki é muito copiado mesmo, tirado, inspirado no que tá em Garoden. Inclusive, né, hoje em dia a gente não pode nem dizer que é copiado, né, porque tanto Baku e Umemakura como Itagaki entraram num consenso de unir as duas obras, porque o próprio Itagaki tinha feito sua versão em mangá de Garoden, modificando algumas coisas, trazendo algumas outras similaridades ou até mesmo mudanças e até mesmo trazendo alguns crossovers de Baki com o Tamba. Tem uma hora que até mesmo ele faz algumas capas iguais e tal para igualar as duas obras, e no fim das contas as duas realmente se juntaram. Hoje em dia é o Baku Verso, ou também chamado de Itagaki Verso ou Baki Verso, tanto faz. O fato é que sim, as duas obras se tornaram uma só, um universo só, elas trabalham juntos. Claro, as versões mangás, a versão light novel, por exemplo, de Garoden não tem nada a ver com Baki. Muitos personagens nem mesmo tem nenhum desenvolvimento que teve no mangá. Por exemplo, o Crybaby Sakura, ele não existe na história de Garoden original, ele só existe em Baki, porque tudo foi ali sendo modificado por Itagaki para juntar os dois universos. Enfim, entendendo que sim, Garoden influenciou muito o Baki, a gente passa para quem? A gente passa agora para Kengasura. Kengasura é outro que passa pelo mesmo problema, ou podemos dizer assim, pela mesma inspiração, ou até mesmo a mesma solução, que é puxar o máximo possível de outra obra. Garoden, ele tinha a mesma coisa, né? De um cara, um lobo faminto, um lutador que caça os outros lutadores, quebra todo mundo, tá em procura do mais forte e tal. Como Baki tinha, mas Baki já teve mais camadas ainda trabalhadas, né? Itagaki deu sua roupagem, mas a gente chega assim, por exemplo, em Oma. Oma, ele tem aquele negócio de ser o cara destemido, sozinho, que ninguém sabe o que ele faz, fica na dele, e por onde ele vai arrebatando corações e descendo porrada em todo mundo, e ele é o prodígio, o cara insano. É o Tamba, pô, é igual o Tamba, igualzinho. A gente também tem lá a Rokujinkan Kaikan, que é, no caso, a de Kengasura, que é a mesma coisa da Rokujinkan lá de Garoden. É a mesma coisa, inclusive tem os mesmos personagens que se inspiram no real, né? Que é o Karate lá, o Karateka muito fera, que é como um deus, também tem. Tem a mesma até personagens que são uma cópia do Garoden, Sekibayashi. Tu já viu Sekibayashi aonde? Sekibayashi é literalmente Nagata. É igualzinho a Nagata. Um pro extra que usa o cabelo pra trás e luta. É Nagata. É igualzinho. Inclusive tem dois personagens, se você perceber, tem uma hora que tem dois personagens de Garoden, que um deles tem Seukela Kanou e o outro é Seukela Agito. Como é que é o nome do cara que luta e é muito forte em Kengasura? Kanou Agito. Juntou dois nomes de dois personagens distintos de Garoden para formar o personagem em si. Também temos aí similaridades com até mesmo as informações com relação a estilo de luta, até mesmo com informações a artes marciais. Por exemplo, Kengasura, ele não tem nada de inovador, tá? Ele simplesmente pega todos os estilos de luta e modifica o nome. Eu acho até ridículo e chato isso, porque tipo, beleza, quer copiar? Copia igual, pô. Deixa igual, pelo menos não passa vergonha. Por exemplo, o estilo Nico é tipo um Ike. Que é aquele negócio, né? Você pode movimentar o cara, tá? Você pode fazer aquela defesa, se esquivar, não sei o que. Ele tem coisas fundamentadas no Ike, só que ele não chama de Ike. Ele chama de estilo Nico. É Nico. Isso aqui é a arte marcial Nico. Não o Ike em si. Por exemplo, até mesmo o estilo que o Kuroki Genzai luta, né? Que ele faz até aquele treinamento segurando o balde lá e tal. Ele acaba dizendo que aprendeu em Taiwan, não sei o que, tal, mas é um estilo de Okinawa. Tem lá em Garoden.
e acaba sendo modificado por estilo de Kurok, Genzai, não sei o que. Então o Sandrovich ele pega muitas coisas que foram estabelecidas por Garoden, por Baki já, e ele acaba mudando o nome daquela técnica, botando um nome específico para o universo dele, mas na verdade é a mesma técnica que já foi apresentada em outras obras. Ele faz muito isso. E sim, todas as 3 obras assim, elas têm esse negócio de ficar uma copiando a outra. Inclusive, a gente tem o Ken Asura se inspirando muito mais em Baki, mas ainda pegando coisas de Garoden. Então, o Kengan, ele pelo menos teve mais sorte, né, pra ser adaptado, pra ser criada a história, porque ele tinha 2 inspirações, pô, ele podia pegar 2 coisas, velho, de ambos, tá ligado? Podia pegar em referência tanto de Baki como referência de Garoden, né? Já Baki só pegou de Garoden, e Garoden foi de onde surgiu toda a brilhante ideia, a ideia de ter esse tipo de luta, de homens extremamente poderosos, gigantescos, lutando entre si e betendo na porrada. Inclusive, essa ideia de homem gigantesco é de Itagaki, tá? Porque ele foi que formou essa ideia de que homens extremamente musculosos, como fisiculturistas, lutavam. E aí, foi pegado pelo Sandrovich para fazer Kengan também. Porque se você for ver, o que foi escrito em Garoden eram pessoas normais lutando. A diferença é que cada artista dá um tom diferente, dá um visual diferente. Então teve também influências de Itagaki que modificaram aí como se vê lutadores de artes marciais. E no fim das contas, quem copiou quem? Baki e Kengan, eles copiaram. Mas o que o mais copiou foi realmente Ken Asura, porque como eu falei, o Kengan não tinha muito o que fazer, não tinha para onde ir, tanto é que ele tenta esconder, botando nomes diferentes nas habilidades, até mesmo se ele criar uma coisa que ele acha que nunca teve nos mangás, já teve, porque pô, já tinha Garoden, já teve até mesmo o próprio Baki, e aí acaba que ficando difícil de você ser original na sua obra, não tem como, é muito mais difícil, porque pô, Kengan é dos anos 2010 pra cima, velho. É muito recente. Não é uma obra antiga, sabe? Então a probabilidade de você pegar referências de outras obras é muito maior. Então se fosse dizer quem copiou quem, eu vou dizer que Kengan copiou os outros 2, né? Apesar do que o próprio Baki copiou o Garoden. Garoden em si é a obra definitiva, é a obra que começou toda essa ideia de artes marciais de um nível mais poderoso, né? Com grande força, com grande poder, overpowers, coisas insanas. Não é como, por exemplo, Hajime no Ippo, ele não tem essa pegada de overpowers, sabe? Não tem esse negócio que é quase super-humanos. Nunca teve. Por mais que o próprio Garoden fosse mais realista e normal, a gente vê que dá pra fazer na vida real. Aí você vê como o impacto, como é desenhado, tem algo a mais, sabe? E isso foi ideia do próprio Itagaki. No fim das contas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido como é que funcionou tudo isso, como chegou aonde chegou, quem copiou quem, como é que foi que tudo aconteceu. No fim das contas, Garoden é a grande galinha dos ovos de ouro. Pena que ela não é famosa porque é realista. Simples assim. Se não fosse realista, seria muito mais famoso entre nos mundos aí dos animes. Enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!